Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal e hoje a proposta do vídeo é lembrarmos a data de hoje, 13 de maio. Na verdade, em 1888, em que teve um valor histórico bastante grande para o Brasil, pois foi a vitória do movimento abolicionista e essa campanha que foi realizada pelos abolicionistas aqui no Brasil foi o movimento cívico mais importante dentro da nossa história. Mas, na verdade, eu não vou falar sobre essa questão. Eu quero relembrar, algo que aconteceu, algo que eu participei lá na minha adolescência, quando eu estava no ginásio, o antigo ginásio. Então eu quero falar um pouco disso tudo e o que me marcou, para que depois eu possa falar o que aconteceu nestas apresentações. Então, nesta época, foi realizada uma apresentação na minha escola e que essa apresentação estava para homenagear a data, lembrar a data. E aí os alunos, os meus colegas de classe e outras classes também, os alunos eles se vestiram como negros, como escravos. E todos eles carregavam na mão uma foice e uma cana, um pé de cana. E que para representar ali aonde os escravos iam nas lavouras e outras coisas. Eu fui escolhido para ser o feitor, porque eu sempre tive o tom da minha voz muito alto. Eu também sempre fui um adolescente alto. E eu não gostei muito da ideia. Eu sabia da história da escravidão, eu sabia da história dos feitores e tantos outros, os senhores aí, e eu não queria. E aí, a minha professora de língua portuguesa, na época, ela conversou comigo, falando desta apresentação, da importância dessa apresentação, e a escolha de eu ser o feitor é exatamente pelo tom de voz. Eu sempre gostei muito dessa questão de artes cênicas na apresentação. E aí eu tinha que decorar uma parte do texto, do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. É um texto, um poema bem grande, tem 5 ou 6 partes, e eu iria falar algumas coisas. Aceitei a situação, para essa apresentação, que foi muito legal. Então, essa apresentação, aqueles nossos colegas, vestidos, no personagem de escravos, eles entravam no pátio, era um pátio bastante grande, e teve também, inclusive, um carro de boi emprestado por um dos pais dos nossos alunos, dos nossos colegas. E aí começou, não havia nada dessa sofisticação que existe hoje na internet, entre outras coisas. Mas foi muito bacana. Então, conforme esses alunos que representavam os escravos estavam lá com a foice e a cana e fazendo movimentos sincronizados, representando mesmo, eles cantavam uma música e eu busquei essa música para eu saber autor, como ela chamava, e na verdade eu lembro da música, mas eu não sei o nome dela e não sei o autor. E era uma coisa que foi muito marcante para mim. Era assim a música. Negro clama liberdade, negro clama liberdade. Negro não sabe o que é dor, negro não tem alma não. Assim dizia o feitor, com seu chicote na mão. E conforme eles cantavam essa música, essa canção, eu, enquanto feitor, também vestido de feitor, eu estava com o chicote na mão e eu schlepp no chão, obviamente.
Então toda esta apresentação foi para falar sobre isso, e aí algumas pessoas falavam alguns textos, havia uma narração, e que o final era que o feitor sentia-se triste, e o feitor sentia-se arrependido pelas coisas que ele já tinha feito diante disso tudo. E aí ele falava, ele declamava uma parte que na época eu decorei, e é lógico que agora eu não sei ela toda, então eu busquei o poema de Castro Alves e eu vou falar. Eu começava a falar, a declamar na quinta parte. Então é assim, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão, ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeira da fonte, adeus, amores, adeus. Depois, o areal extenso, depois, o oceano de pó, depois, no horizonte imenso, desertos, desertos só. E aí termina, né, com essa parte que eu falei, na época decorada, e essa minha professora de língua portuguesa, ela me ajudou a dar ênfases aonde tinha que dar ênfases, né? Subir o tom de voz, abaixar o tom de voz. E isso me marcou muito. Foi uma das passagens na minha vida escolar que me marcou muito. Nunca mais eu esqueci de rostos dali dos meus colegas, né, fazendo aquela apresentação, de alguns sentimentos, algumas coisas que eu passei neste momento. E eu sei que se encerra esta apresentação uma luz que fechava em mim enquanto eu declamava, e a hora que eu termino, eu ajoelhava no chão e a luz se apagava e aí acabava. Foi muito legal, foi muito bacana. E aí eu deixo aqui para a gente lembrar desta data, para que a gente possa lembrar também das coisas que foram feitas. Me sigam, se inscrevam no meu canal, deixem comentários. Outra coisa, se alguém lembrar desta música que eu cantei, nomes, etc., deixem nos comentários aí. Muito obrigado, um grande abraço a vocês.